Saudações! Estamos de volta com mais uma videoaula para o portal Coreomania, que vocês poderão acessar através do endereço www.coreomania.com.br. O assunto da nossa videoaula, de hoje é como trabalhar com desenhos livres no CorelDRAW. Considero aqui como desenho livre aquele tipo de desenho, que a gente faz sem regra, sem proporção, tá certo? E como se você pegasse aí um lápis aí e fizesse uns rabiscos numa folha de sulfite, tá certo? Mais ou menos o estilo é esse que está sendo mostrado, nesse momento aqui para vocês, tá ok? Bom, para começar, o CorelDRAW ele não é o software mais adequado para se trabalhar com esse tipo de desenho, ou seja, para criação, tá? No caso aqui, o legal seria trabalhar com uma ferramenta de pintura, no caso aí o Corel Painter, e de preferência trabalhando aí com uma mesa digitalizadora, tá certo? Sem contar também que o desenhista aqui, não tem muita aptidão para isso, tá certo? Uma coisa é você traçar linhas aqui sobre esse desenho e ir vetorizando, ou seja, ir acertando essas linhas. Outra coisa é você ir criando, tá? Que é totalmente diferente, tá? Talvez a pessoa assim com maior nível de conhecimento aqui no nosso portal é o Cid Barreto. Mas eu acho que ele deve ter algum problema de relacionamento com o microfone, Então eu vou ver se eu consigo criar essa videoaula para vocês, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar deletando essas imagens, que eu não vou precisar dela, tá? E vamos liberar a nossa área de trabalho aqui. Antes de mais nada, eu vou habilitar o gerenciador de objetos do CorelDRAW. Vamos clicar aqui no menu Janela, Janelas de encaixe, Gerenciador de objetos. Então nós vamos abrir o gerenciador de objetos aqui, mesmo porque... Tá? Quando a gente for desenhando, vocês vão observar que serão criados vários objetos, tá? E eu tenho que determinar a ordem desses objetos aqui. Então fica muito mais fácil trabalhar com o gerenciador, tá certo? Bom, o próximo detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, eu vou trabalhar tudo em preto e branco, tá? No entanto, eu vou deixar todos os objetos fechados. Caso você queira fazer o preenchimento depois, fique à vontade, tá certo? Bom, vamos pegar aqui ou a ferramenta elipse ou retângulo, qualquer uma delas aqui. Vamos pegar aqui elipse, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, na espessura de contorno e vou marcar aqui 0,25, sem desenhar nada, tá? Vai aparecer essa caixinha, tá? Eu vou dar OK. Vou clicar com o botão direito do mouse na cor preto. Vai aparecer a caixinha, vamos dar OK. E botão esquerdo do mouse na cor branco. Vai aparecer essa caixinha aqui. Por que eu fiz isso aqui? Para não ter que ficar mudando essas configurações toda hora. Tá? Então, a partir de agora, qualquer coisa que eu desenhar aqui, qualquer objeto que eu fizer, ele vai ter 0,25 milímetros de espessura de contorno, tá? Preenchimento branco e a cor de contorno em preto. Tá certo? Vamos começar a criar vamos fazer 4 elipses. Aqui, ó. Tá? E a gente vai duplicar essas elipses dando Ctrl D. 1, 2, 3, tá? Então, tá aqui, ó, 4 elipses, tá certo? Vou usar o zoom aqui, O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa elipse aqui, por exemplo, qualquer uma delas. Vamos girar ela 90 graus, tá? Vou dar uma achatada nela aqui, ó. E vamos posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Tá certo? Vamos pegar essa outra elipse aqui, vamos reduzir o tamanho. Deixar ele mais gordinho, nesse caso aqui um pouquinho mais gordinho. E vou posicionar ele aqui, ó. Antes de eu posicionar, porém, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse aqui. Dessa vez eu não vou dar Ctrl D, vou dar o sinal mais para duplicar. Para que ele duplique na mesma posição. Pego ele aqui na alça. Clico com o mouse. Teclo Shift e faço isso, ó. Tá ok? Fiz isso aqui. Seleciono esse objeto de dentro, ou seja, a elipse interna, tá? Venho aqui, ó, e clico aqui nesse botão arco. Ele vai abrir, venho aqui na ferramenta formas, tá? E vou mudar mais ou menos aqui esse posicionamento do arco aqui, ó. Depois eu acerto ele, só vou abrir ele um pouquinho aqui, tá? Desculpa. Vamos trazer esse outro objeto aqui, mais ou menos aqui nessa posição, tá? E vamos fazer o seguinte, vou clicar nesses dois objetos, tá? Seleciona um, dá Shift, seleciona o outro. E vem aqui, ó, nessa opção chamada soldar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Se vocês perceberam, tá? Aquele arco que eu tinha feito, ele sumiu. Na realidade ele está aqui, tá? Então olha só onde que ele está aqui, ó.
Eu vou ter que passar ele para cima de todos os objetos. Então basta você, como ele está selecionado aqui, ó, pegar, clicar, arrastar e trazer ele aqui para cima. Não solta em cima do outro objeto para ele não agrupar. Tá? Então fez a linha aqui, solta. Então ele apareceu novamente aqui, ó. Tá? E agora nós vamos trabalhar com ele, ó. Então faço isso aqui, ó. Sempre lembrando que agora eu tenho que jogar sempre para fora do círculo, né? Tá? Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, para dentro, tá? Ele vai fechar, tá? Então para fora ele abre, ó, tá? Então eu arrasto mais ou menos nessa direção aqui. Acho que mais ou menos aqui tá bom, tá? Muito bem. Uma parte do nosso desenho tá feito. Tá? A pessoa pergunta, mas o que é isso aí? É um ovo, por enquanto tá parecendo um ovo com chapéu, tá? Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos pegar esse outro objeto aqui, vamos reduzir o tamanho. Vamos criar um círculo agora. Pega a ferramenta elipse, dá Ctrl e arrasta para fazer um círculo perfeito, né? Trago esse objeto para cá. Olha só. E agora vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha ferramenta, desculpa, o mouse aqui, ó. Vim aqui no menu organizar, formatos, formas. E vou habilitar aqui a minha janela formato. Tá, ok? Caso você queira o gerenciador de objetos agora, ele tem aqui nessas abas. Então você vai alternando entre as abas. Vou utilizar aqui a opção interseção. Seleciona ele. Então, vamos lá. Primeiro seleciona o círculo aqui. Interseção com quem? Com esse outro objeto aqui. Feito isso, eu posso tirar essa parte aqui fora, tá? E essa parte aqui nós vamos deixar ele em preto. Vou trazer ele aqui. A gente traz ele para cá, ó. Tá? Vemos agora com a ferramenta. Pode usar aqui, ó, curva de 3 pontos, um exemplo. Clica, segura e arrasta, solta e faz uma curvatura. Depois a gente pode mudar a posição dessas curvaturas, tá ok? Tá? Vamos fazer novamente um outro aqui. Dessa vez aqui mais ou menos na vertical aqui, ó, inclinado um pouquinho. Faz isso aqui. Vem com a ferramenta forma, a gente pode dar uma acertada nele aqui, ó. E traz ele aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Tá? Vamos pegar agora a ferramenta mão livre. E vamos tentar desenhar algo parecido com isso aqui, ó. Vou fechar o objeto para não deixar aberto, né? Ó, mais ou menos isso aqui. A gente pode reduzir. Agora a gente reduz. Trago ele para cá, ó. Tá? E agora nós vamos utilizar aqui, ó, soldar. Clica no botão soldar, soldar a quem? Soldar isso aqui, tá? Novamente, o que vai acontecer? Isso aqui sempre vai acontecer, tá, gente? Toda vez porque a gente alterou a propriedade que a gente soldou, é como se a gente estivesse criando um novo objeto. E o Corel coloca no gerenciador sempre os novos objetos para cima, tá? Então, se você vir aqui no gerenciador de objetos, ó, você pode observar que ele está aqui em cima, ó. Então basta você clicar nele aqui, arrastar ele aqui, ó, como se fosse o último objeto, tá? Então agora nós já temos esse desenho aqui, tá? Vamos tentar fazer mais um, ferramenta mão livre novamente. Vamos tentar fazer isso aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, fecha. Trago ele para cá. E agora, formato, nós vamos vir em aparar. Aparar quem? Aparar aqui, novamente, ó. Sumiu, tá? Se você preferir, como eu só quero jogar ele para a última camada, tá? Em vez de você ir no gerenciador de objetos, você também pode ter a seguinte opção. Seleciona, botão direito do mouse, ordenar para trás da camada, ou atalho Shift Page Down. Tá ok? Então nós temos aqui o nosso desenho aqui, agora a gente já pode até dar uma acertada aqui na posição aqui. Tá? Pronto. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então, vamos aumentar o zoom. Ferramenta mão livre novamente. E a gente pode tentar fazer uns rabiscos aqui, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Fecho aqui. Tá? E agora nós vamos fazer a interseção novamente do objeto. Então, pega aqui, ó, essa ferramenta, seleciona. Interseção. Interseção com quem? Com esse objeto aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente pode remover. Tá? E esse aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos segurar esse objeto aqui. Aparar.
aparar desse objeto aqui, ó. Tá certo? E aqui a gente deixa ele em preto, ó. Tá? Então, uma base aqui do nosso desenho aqui, ó, já está concluído. Tá ok? Muito bem, gente. Agora, nós vamos fazer, né, o resto do desenho. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a ferramenta... Uma curva de 3 pontos. Fazer mais ou menos isso aqui, ó. Isso. Vamos dar uma pequena curvatura aqui, ó. Tá? E agora eu vou usar outra ferramenta, que é a ferramenta mão livre. Tá? Nessa ferramenta mão livre, ó, faço isso aqui, ó. Fez a setinha, clica, ele amarra o ponto. Mais ou menos aqui, ó. Depois, isso aqui não se preocupe com o formato. Depois a gente vem acertando. Clico novamente, amarrar o ponto e faço isso aqui, ó. Tá? Vamos tentar acertar aqui com uma... para também não ficar muito fora de proporção. E eu vou deixar esse objeto nessa posição aqui. Certo? Ferramenta forma. Vem aqui, ó. Selecionar todos os nós. Em curva. E a gente vai fazer uma curvatura aqui, ó. Tá? E aqui a gente faz isso, ó. Aqui vai ficar muito largo, a gente pode dar uma melhorada. E aqui a gente dá uma acertada, tá? Vamos trazer ele mais ou menos aqui nessa posição. Vou vir aqui na ferramenta retângulo. Vamos criar um retângulo mais ou menos nesse tamanho. Trago esse retângulo para cá. E agora, esse retângulo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aparar um com o outro aqui, tá? Então, seleciona a cabeça aqui, ó. Tá? Aparar de quem? Aparar do retângulo. Seleciona esse aqui. Aparar de quem? Aparar do retângulo. Então, aqui vai ficar basicamente o pescoço do nosso indivíduo aqui, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos lá. Ferramenta elipse. Vamos fazer um círculo perfeito. Ctrl, segura e arrasta. Tá? E agora vamos fazer um retângulo. Vou aumentar um pouco o zoom aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, acho que tá bom. Vem aqui na ferramenta forma e faz isso aqui com ele, ó. Vamos dar uma arredondada nos cantos aqui, tá? A gente pode aumentar um pouquinho, pouca coisa para não ultrapassar. Vem aqui e faz isso. E agora, tá? Nós vamos fazer o seguinte, com esses dois objetos aqui, esses dois objetos a gente agrupa, tá? Então vem aqui, ó, agrupar, tá? Vamos trazer ele para cá, ó. Nós vamos posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Vamos acertar a rotação dele, vamos girar ele mais ou menos aqui, tá? E vamos deixar ele mais ou menos nessa posição aqui, ó. Agora, vem aqui novamente com a ferramenta mão livre. A gente faz isso aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. A gente pode diminuir agora. Esse objeto vai ficar mais ou menos nessa posição, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Aparar de quem? Aparar aqui. Aqui lá podia ficar um pouquinho mais para baixo, ó. Aqui não tem problema. Só trazer ele aqui, ó. A gente dá um ajuste nele. Tá? Então aqui pode deixar ele mesmo assim mesmo, ó. Ele tem que estar um pouco com essa diferença aqui, ó. Tá? Eu não vou aparar, tá? Eu vou deixar do jeito que tá aqui mesmo, tá? Com o colarinho da camisa do nosso rapaz aqui, tá certo? Bom, gente, tá dando mais ou menos cerca de quase 15 minutos aqui de vídeo, tá? Para não ficar algo muito cansativo, tá? Eu vou dar uma parada e a gente vai continuar num próximo vídeo, tá ok? Salvem esse arquivo, vamos salvar aqui como, eu vou salvar aqui como desenho, tá? O meu já está salvo, tá? Para vocês poderem retornar numa próxima videoaula, tá certo? Então, até mais.